Shalom, igreja linda. Alegre estar com os irmãos de novo, mais uma vez. E louvar ao Senhor pela família pastoral desta igreja. Eu tenho, nos últimos dias, pensado muito sobre o poder de uma conexão. O poder de uma conexão quando a gente conhece alguém, e esse alguém nos apresenta um outro alguém, e esse alguém nos apresenta um outro alguém, e assim a gente vai fazendo as conexões. E eu me lembro que em 2012, eu conheci o pastor Jacilã. Acho que foi 2012 que eu vim aqui a primeira vez. E Deus gerou em nós assim uma amizade saudável, né? Porque não basta ser amizade, tem que ser uma amizade saudável. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E essa palavra está em Números capítulo 14. Números 14, a partir do 26. Números 14. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, e a gente diz sim a esse propósito, a gente precisa encarar esse propósito com muita seriedade. E se tem uma coisa que eu temo e tremo, é no que diz respeito à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é a palavra de qualquer pessoa. Às vezes nós desprezamos tanto a palavra de Deus. Às vezes nós damos crédito a tanta gente, e nós não damos crédito às vezes como deveria a palavra de Deus. E todas as vezes que eu vou pregar, eu lembro que certa vez eu perguntei ao meu pai, eu disse que me dá um frio na barriga, me dá um negócio assim por dentro que a gente não sabe explicar, né? Uma coisa por dentro. E ele disse assim: meu filho, se preocupe quando você não sentir isso. Porque quando você não sente isso, tem algo errado com você, você já vai estar achando que sabe, você não sente mais o temor, não sente mais aquele frio na barriga. Se preocupe com você, mas enquanto você estiver sentindo isso, é um bom sinal. E todas as vezes que eu tenho a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, eu temo e tremo, porque não é a palavra de um político mentiroso. É a palavra infalível, é a palavra inerrante, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Então eu peço a você que abra o seu coração hoje para receber essa palavra. É uma palavra, irmão, de pastor. Eu ministrei essa palavra na minha igreja, eu disse aos irmãos: olha, é uma palavra do coração de um pastor a uma geração que precisa entender essa revelação. Então, abra o seu coração para essa palavra, amém? Números 14, a partir do 26, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número de dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. E eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Consumirão
e falecerão. O verso 36 diz: e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Diga amém. Deus, aqui está a tua palavra e nós nos submetemos a esta palavra. Nós declaramos que tu és a nossa porção. E nós acabamos de cantar aqui, Senhor, que nunca foi sobre nós. Não é por aquilo que nós podemos fazer. É tudo para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Porque diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, cientes disso. De que o Senhor é rei, de que o Senhor reina sobre nós, de que o Senhor tem poder para governar sobre nós, e nós nos submetemos ao teu governo, nós submetemos ao teu poderio, ao teu senhorio sobre as nossas vidas, e te pedimos que o Senhor continue falando, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém? Queridos, eu quero rapidamente pensar com vocês sobre um tema muito oportuno. Um tema que, quando nós entendermos isso, a nossa vida terá uma facilidade muito grande em relação a entender os processos de Deus, a se encaixar no propósito e principalmente a entender a nossa identidade. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre transição. Nunca foi fácil transição, porque transição tem a ver com mudança, e toda mudança gera em nós algum tipo de insegurança. Toda mudança gera em nós um tipo de desconforto, de dúvida, de como será, o que vai ser. A transição, ela traz sobre nós, a priori, o entendimento de que pode ser que não dê certo. Pode ser que eu tenha calculado errado. Pode ser que eu esteja equivocado. E não há nada pior, irmãos, na nossa caminhada do que os equívocos. Os equívocos, às vezes, nos tiram da rota que Deus estabeleceu e nos levam a uma rota de engano. Todo homem e toda mulher equivocada tem a tendência de sair da rota que Deus estabeleceu para a sua própria rota. E eu tenho aprendido que a melhor rota para a gente andar é a rota que Deus traçou. Por isso eu quero que você entenda algo da parte de Deus que é libertador. O nosso maior desafio não é sair do mundo. Sair do mundo, irmãos, quando nós entendemos o Evangelho, é até algo que estabelece em nós uma libertação. Mas o grande problema é tirar o mundo de nós. Tirar as suas práticas, aquilo que nós fazíamos. Abandonar velhos hábitos, velhas práticas, velhos comportamentos, ações e reações que fizeram parte da nossa vida enquanto nós estávamos no mundo. É interessante que isso não acontece aqui, isso acontece lá no Junco. As pessoas saem do mundo, pastora Luciana, vêm para a igreja, mas ainda continuam praticando algumas coisas que não pode ser hábito de crente, que não pode ser hábito daquele que caminha no Evangelho. Quando nós saímos do Egito, o nosso grande desafio é arrancar o Egito de dentro de nós, porque o Egito é sedutor. E eu quero falar um pouco com vocês sobre esse tema, que para mim foi libertador, que para mim foi algo de Deus em minha vida, que é a transição. Olha para o seu lado e diga assim para ele: é importante entender a transição. Pois bem, nós conhecemos o texto, nós conhecemos a história. E se a gente for ler Números 13, a gente vai descobrir que Moisés chama 12 homens. Poderia ter sido 13, poderia ter sido 11, mas ele chama 12. Ele chama 12 homens, um de cada tribo. E ele envia esses homens para que eles possam ir e espiar a terra e trazer para ele o relatório daquilo que eles fossem vendo na terra. E aqueles homens saem para espiar a terra. E o texto que nós acabamos de ler nos diz que eles demoram 40 dias. O processo de espiar a terra foi de 40 dias. E a Bíblia tem um mistério com 40. Os homens
espiam a terra 40 dias, o povo passa 40 anos no deserto, Jesus, ele vem e ele jejua 40 dias, depois que ele ressuscita, ele passa mais 40 dias, eu não sei porquê, mas tem um mistério com o 40 na Bíblia. E o 40, irmãos, fala exatamente de transição. Fala de um período em que se fecha uma geração e de que se inicia outra geração. 40 tem a ver com um marco. É um marco de Deus sobre as nossas vidas. E esses homens eles saem de onde eles estavam e eles vão espiar a terra. Um de cada tribo. E depois de 40 dias, eles voltam a Moisés e eles prestam conta acerca daquilo que eles haviam visto. Abra um parênteses aqui para dizer que na nossa caminhada, tudo o que nós precisamos entender e que nós precisamos fazer é de prestar conta, é de prestar relatório daquilo que a gente faz e da maneira como a gente se comporta. E aqueles homens vêm e o capítulo 13 vai falar sobre isso. A partir do verso 23, vai dizer que aqueles homens foram lá, eles estiveram em um lugar chamado Vale de Escol, e dali eles cortaram o fruto, eles trazem o fruto. Eles trazem o fruto e a Bíblia vai dizer que, irmãos, eu não consigo às vezes, com a minha cabecinha tão limitada, entender, irmão Massal, um cacho de uva, que tem que ser 2 homens para carregar. Pensa comigo. Um dia desse eu vi uma melancia, ela era enorme. Ela era enorme. Mas um homem forte, assim como o Ney, poderia pegar a melancia que era enorme. Mas o texto vai dizer em Números 13, que o cacho de uva, irmãos, era 2 homens para carregar. E aqueles homens vêm, voltam da terra depois de 40 dias, eles trazem o relatório da terra. Eles trazem o fruto da terra. Ele disse, olha, realmente, Moisés, a terra, ela manda leite e mel. Olha aqui, cara, o fruto da terra. Então eles começam, irmãos, dando um relatório positivo. Eles começam trazendo o entendimento de que a convicção de Moisés, do que Deus havia dito, era verdade. De que não havia nada errado naquilo que Deus havia dito. Mas de repente, em meio a um relatório positivo, eles começam agora a traçar um relatório negativo. Ela diz, olha, eles dizem, a terra que nós fomos espiar, o povo é forte, o povo é poderoso, as cidades são fortificadas, as cidades são poderosas. Vimos ali os filhos de Anak, está falando de gigantes, e eles dizem, os amalequitas habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus, olha, os cananeus habitam lá também. E eles falam, olha, e tem mais, nós não teremos condições de possuir a terra. Veja como o inimigo trabalha, irmãos, para roubar a promessa de Deus dos nossos corações. Deus havia dito que a terra mana leite e mel. Deus havia dito que a terra era boa e que eles iriam possuir a terra. Eles vão na terra, eles trazem a prova de que a terra era boa, mas eles olham para as circunstâncias. Quantas vezes nós deixamos de focar naquilo que Deus diz e focamos nas circunstâncias, nas nossas condições, na nossa maneira de articular, em nossas estratégias, e a gente esquece de entender que maior do que as nossas estratégias é o Deus que nos chamou, maior do que aquilo que a gente pensa é o poder de Deus em nossa vida, maior do que aquilo que a gente acha é a ação de Deus em nossa direção. E aqueles homens começam agora a inflamar negativamente a congregação. Já observou como nós somos frágeis diante de um relatório negativo? Diante de uma palavra de alguém contaminado pelo pessimismo?
diante de alguém que traça um perfil, às vezes, equivocado das pessoas. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e alguém fala assim: tu conhece fulano? Não, olha, o pastor fulano de tal, aquele pastor Neto, ele é lá de Jacobina, diz que é filho do apóstolo Marcondes, aquilo ali. Aí ele começa, ele nem conhece, mas ele já começa a absorver aquela semente de um relatório negativo, e aquela semente tem o poder de neutralizar um relacionamento, tem o poder de neutralizar uma comunhão da comunidade, tem o poder de neutralizar coisas preciosas em nossa vida por conta de um relatório negativo. Aqueles homens, irmãos, traçam um relatório negativo dizendo: não tem como. Mas a boa notícia do evangelho é que existe, pastora Luciana, os remanescentes. Existem aqueles remanescentes que não vão contra aquilo que Deus disse. Aqueles que acreditam no que Deus disse, independente das circunstâncias, independente dos relatórios. E o verso 30 do capítulo 13 vai dizer: Caleb fez calar o povo. Diante do relatório negativo se levanta um remanescente. E ele diz: não, certamente subiremos e possuiremos a terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Irmãos, sempre vai existir alguém com uma revelação divina acerca da conquista para que a transição aconteça. Eu quero profetizar que nesta noite existem homens e mulheres neste lugar com a revelação divina acerca da transição, que vai de encontro ao relatório negativo, que vai de encontro à palavra de derrota, que vai de encontro ao desânimo, que vai de encontro a tudo aquilo que fere a promessa de Deus. Diga amém se você crê. E Caleb era este cara. Caleb diz: não, ele diz: se Deus prometeu, é porque nós somos capazes. Se Deus prometeu, é porque Ele tem propósito em nos entregar a terra, ainda que o relatório negativo se estabeleça. Deus tem algo maior para estabelecer, amém? E eu analisando esse texto, irmãos, quando Deus ouve o relatório negativo, quando Deus vê aqueles homens inflamando a congregação contra a promessa, contra a palavra de Deus que diz que eles haveriam de possuir a terra, porque Deus fez o juramento aos seus pais. Sabe o que acontece? Deus vem e Ele estabelece uma sentença. Há uma distância geográfica do Egito para a terra prometida. Há quem diga que é uma distância entre 450 e 500 quilômetros. Algumas pessoas que eram expert em deserto conseguiam fazer essa rota, pastor, em até 30 dias. Mas em uma viagem mais tranquila, era uma viagem, irmãos, de 40 dias. De 40 dias era o percurso entre Egito e Canaã. Mas sabe o que acontece? Aqueles homens passam 40 dias espiando a terra e eles voltam, e quando eles apresentam um relatório negativo, quando eles agitam o povo acerca da promessa, Deus estabelece uma sentença. Ele diz: olha, para cada dia que vocês passaram lá, vocês vão padecer 1 ano nesse deserto. E Deus estabelece a rota em 40 anos. Mas o que aconteceu, irmãos? O porquê que uma viagem tão simples, uma viagem tão rápida, dentro do contexto que nós acabamos de ler, demorou 40 anos? E eu separei aqui 2 respostas, de maneira muito rápida e muito prática. 2 respostas. A primeira resposta é dificuldade em transicionar a mente. Diga assim: dificuldade em transicionar a mente. E a segunda é dificuldade de crer e estabeleceram a murmuração. Essas 2 respostas vai nortear aquilo que nós chamamos do que impede a conquista. Deus tem uma conquista para você, Deus tem uma conquista para a sua casa, Deus tem uma conquista para a sua família, Deus tem uma conquista para o seu ministério. Se você crê, diga amém. E o que é que eu preciso fazer? Primeiro, transicionar a minha mente para a conquista. O povo teve dificuldade de transicionar sua mente de uma mente escrava para uma mente livre.
A escravidão, irmãos, é algo terrível. Ela bloqueia e impede de avançar. Ela impede de conquistar. Ela impede de usufruir do novo, o novo que Deus tem para nós. Se eu não conseguir, irmãos, isso é tão sério que Paulo escreve dizendo assim, olha, quem está em Cristo, nova criatura é. Ele diz, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Significa dizer que nós devemos sofrer uma transição de mente para o novo. Deus não estabelece nada novo sem remover o velho. Tem gente que não consegue usufruir do novo porque está preso ao velho. Está apegado ao velho. Velhas práticas, velhos costumes, velhas amizades, velhos comportamentos, velhos hábitos que acabam impedindo a conquista. Não abre mão do velho. Quem não abre mão do velho não tem direito ao novo. Vou repetir. Quem não tem a capacidade de abrir mão do velho não vai possuir o novo. Olha, a transição, irmãos, ela é poderosa. Eu não estou falando de princípios. Existem princípios que são inegociáveis. Eu estou falando de uma transição na mente, irmãos, de coisas medíocres e mesquinhas, que nos impede, às vezes, sabe de quê? De abraçar o novo, de conquistar o novo. O povo sai do Egito. Eles percebem, irmãos, como foi poderosa a saída do Egito. Olha, foi as 10 pragas. Interessante que, às vezes, Deus parece piorar o nosso problema. Já observou isso? Tem dia que a coisa está difícil e parece que Deus piora. Tem dia, não sei se já aconteceu com você, da coisa está feia e você orar e parece que a coisa fica mais feia ainda. Aí, irmãos, eu aprendi um atalho aqui para entender esse mistério. Deus chama Moisés, se apresenta para ele em uma sarça ardente. Qual era o pior problema de Moisés em voltar para o Egito? O faraó. Era o pior problema. Deus chama Moisés, confirma em Moisés a missão, o chamado, o propósito de voltar lá para resgatar o povo. E sabe o que é que Deus diz a ele, pastor? Eu vou endurecer o coração do faraó. Deus só pode estar de brincadeira comigo, porque o cara já é ruim. E Deus diz assim, olha Moisés, eu vou endurecer o coração dele. Deus vai, irmãos, endurece o coração de faraó. O povo observa as 10 pragas, que foi algo poderoso para manifestar que Deus estava agindo. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, irmãos, com os pés enxutos. Um dia desse eu vi um debate, e tinha um herege, que um cara daquele para mim é um herege. Porque tem gente que faz teologia e parece que fica mais abestalhado ainda. Tem gente que faz teologia e fica abestalhado. O cara disse, aí ele disse assim, que o povo não passou, o lugar em que eles atravessaram o Mar Vermelho, dava na canela. Aí o outro teólogo disse assim, então o milagre foi maior ainda. Porque a Bíblia diz que o exército de Faraó morreu afogado, então eles morreram afogados com água na canela. O exército de Faraó pereceu, como que eles pereceram com água na canela? O povo passa, irmãos, aquele negócio sobrenatural. Eles passam, atravessam o Mar Vermelho, pé enxuto. Aí sabe o que acontece, irmão? O povo, depois daquela manifestação inteira, por isso que eu digo que experiência sobrenatural não consolida a fé. Vou repetir. Experiência sobrenatural não consolida a fé de ninguém. O que consolida a nossa fé é a nossa convicção que nós temos em Deus. Quantas pessoas que já viveram o extraordinário, que já tiveram experiência na presença de Deus, só faltaram voar. Quantas experiências nós já vivemos? Quantas experiências, pessoas que eu e você conhecem, que viveu na presença de Deus, que foi tanto poder, tanta glória, e o cara está desviado. E o cara não conseguiu se firmar na igreja. Então aquela experiência nada adiantou. Quando eles passam o Mar Vermelho, sabe o que acontece, irmãos? Eles começam a murmurar. Deus manda para eles um maná. E a palavra maná não tem significado para a palavra maná. O único significado da palavra maná que você vai encontrar é: o que é isso? É algo tão poderoso que eles ficaram: o que é isso? E Deus manda maná para o povo. E Deus fala assim: olha, não guardem. A porção é diária. Sabe o que o povo fez? Guardou o maná. E o maná apodreceu. Depois, irmãos, eles não se contentavam mais com o maná, com o sobrenatural que Deus mandava. Eles foram para Moisés e murmuraram, dizendo: a gente quer carne.
E começaram a azucrinar o juízo de Moisés. Moisés, nós queremos carne. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mandou tanta carne, que eles comeram tanta carne, tanta carne, tanta carne, tanta carne, que saiu pelo nariz. Mas ainda assim, eles dizem, sabe o quê? Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. O problema não é sair do Egito, o problema é transicionar a mente para a terra prometida. O problema não é sair do Egito, o problema é entender que Deus tem sempre o melhor para mim e a minha mente precisa transicionar para o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e eu preciso. Irmãos, sabe qual é o maior inimigo do melhor? O maior inimigo do melhor é o bom. A gente chega em um lugar confortável, irmão, sabe o que a gente faz? Aqui tá bom. E Deus está dizendo, eu tenho algo melhor. Tem pessoas aqui que Deus está falando para você hoje, olha, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. Transicione a sua mente do bom para o melhor, porque eu tenho algo melhor para você. Escute, Deus tem sempre algo melhor para nós. Diga amém. A transição, o que é transição, irmãos? Mudança, passagem de um estado para o outro, de um lugar para o outro, de uma condição a outra. Muitos não conseguem transicionar sua mente para o novo e preferem ficar agarrado ao velho. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. A síndrome da Gabriela, irmãos, nos impede de transicionar a nossa mente. Não, pastor, mas é muita dificuldade. O pastor Jacilão, um projeto audacioso de construir uma igreja aqui. Ih, rapaz, é um exagero. É um exagero. Eu estava analisando esses dias, ouvindo um rabino falar, e o rabino dizia o seguinte, que a nossa mente, ela é tão traiçoeira, que ela cria obstáculo para as conquistas óbvias. Aquilo que é óbvio. Quer ver? Tem mulher que o marido tem carro há muito tempo. E a mente dela diz assim, você nunca vai dirigir. Você é muito nervosa. Você é muito medrosa. E sabe o que acontece? Tem a vizinha direita que dirige. Tem a vizinha da frente que dirige. Tem a vizinha de trás que dirige. A vizinha do outro lado que dirige. E a mente está prendendo ela, dizendo assim, olha, você não pode dirigir, você não é capaz. E aí, sabe o que é que às vezes o mecanismo de defesa que a pessoa gera? Diz, não, eu não gosto de dirigir. Não é que não gosta. É porque a mente dela não transicionou de que ela é capaz, de que vai dar certo, de que ela vai conseguir. Do mesmo jeito acontece no ministério. Do mesmo jeito acontece no chamado. E fica um bocado de gente frouxa dentro da igreja, porque não é capaz de romper com a transição e transicionar somente para o novo, e transicionar somente para o chamado. Fica assim, não, mas eu não sei falar. Não, mas Moisés tentou isso, quando Deus se manifesta a ele na sarça ardente. Não, mas eu não sei falar. E Deus fala de quem é a boca. Quem foi que fez a boca? Então Deus, Ele tem algo para nós, e esse algo só será possível tomarmos posse quando a gente aprender a transicionar a nossa mente. Se você crê, diga amém. Atitude de transição. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai transicionar a sua mente para uma conquista extraordinária, para uma conquista sobrenatural. Se você crê, diga amém. Amém? Caleb então se levanta com o propósito de fazer a transição para a mente do povo, para que eles entendessem que a conquista era possível. Que a conquista é possível. A conquista é possível. Quando eu entendo isso aqui, eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Que o povo estava no deserto. O povo não estava no conforto como a gente. Olha quantas ferramentas nós temos hoje, irmãos. Estava dizendo na igreja esses dias, meu avô foi o fundador da Igreja Batista do Junco, irmão Massal. E meu avô praticamente não sabia ler. Ele não sabia ler. Ele aprendeu a ler
com os filhos que ia para a escola. Na hora de fazer a tarefa, ele acompanhava, ele aprendeu a fazer o nome, ele aprendeu a ler alguns versículos da Bíblia, mas ele não sabia ler. Mas sabe, irmãos, aquele povo, mesmo sem saber ler, sem saber escrever, tinha uma paixão pela obra de Deus, tinha um amor pela obra de Deus. O povo falava para o Mode, um tom, se esturdia, semana passada. Sabe? Mas quando aquele povo batia o joelho no chão, algo de extraordinário acontecia. Sabe por quê? Porque eles tinham paixão. Eles acreditavam na ação de Deus. Eles acreditavam no mover de Deus. Eles acreditavam que Deus ia agir. E outra coisa, não era moda ser crente como é hoje, não. Meu primo foi evangelizar em Sergipe e ele disse que a igreja tinha um jipe. Todo dia, quando ele terminava o culto, o jipe estava coberto de cocô. 15 anos a igreja demorou para ser construída, que os irmãos levantavam a parede de dia e de noite, o padre mandava derrubar. Passava-se com a Bíblia, irmãos, no meio da rua, era chacota. Era coisa de otário, era coisa de cafona. Hoje, ser evangélico está na moda. Ainda bem que eu não quero medo de negócio de evangélico. Eu preciso ser discípulo. Eu preciso entender que Jesus... Porque nem todo evangélico vive o evangelho. Diga comigo, o evangelho não tem nada a ver com ser evangélico desse jeito aí. Amém? Então, Caleb, eu quero profetizar antes de encerrar aqui para ir para o próximo ponto. Quero profetizar que você é o Caleb dessa geração. Deus vai levantar você na sua casa para dizer assim, é possível a conquista. Deus vai levantar você na sua família para dizer, é possível a conquista. Deus vai levantar você no seu trabalho para dizer, é possível a conquista. Nós vamos possuir, nós vamos conquistar, porque Deus falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Se você crer, dê um aplauso a Jesus. A outra resposta para a demora de 40 dias se tornar 40 anos é a murmuração. Murmurar é sussurrar, falar baixinho acerca de alguém ou de algo, é reclamar acerca de quem fez ou de quem não fez alguma coisa. Na vida de quem diz que serve a Deus, murmurar é chamar Deus de incompetente. Quando eu murmuro, eu estou dizendo, eu faria melhor se eu estivesse no lugar dele. Irmãos, quem tem hábito de murmurar, quem tem hábito de reclamar, terá sempre um opositor acerca da sua conquista. A palavra murmuração na raiz hebraica tem a ver com falar baixinho, com sussurrar. É dizer que no seu lugar eu faria melhor. Já viu alguém quando fica observando o pregador? Um dia, irmãos, eu fui a uma igreja. Nós moramos em Salvador durante 6 anos. E eu preguei muito naquelas igrejas de periferia. E aí eu fui, botei meu paletó, minha gravata largona, levei meu violão. Quando eu cheguei lá, o culto já tinha começado. Encostei meu violão no canto assim e fiquei. Aí começou o louvor, irmão. Mas quando começou o louvor, eu disse, meu Deus, não pode ser, é ruim demais. O baterista para um lado, o violão desafinado, e a menina que cantava fora do tom, voz de taquara rachada. E eu sentei, irmãos, e dentro de mim eu comecei, que negócio feio, que coisa horrível. Meu Deus. Aí quando eu pensei, eu falei assim, rapaz, só mais eu. Quando eu pensei assim, só mais eu, aí Deus falou comigo assim, se você pensar isso de novo, eu tiro o que eu te dei. Aí eu pensei que era coisa minha, né? E Deus falou comigo assim, você sabe o esforço que eles fizeram para estar ali? Você sabe a história da vida de cada um deles que ali está? Aí, irmãos, eu já estava no chão chorando, pedindo perdão a Deus. Digo, Deus, me perdoa. E eu, na medida que eu comecei orando, irmãos, o louvor começou a melhorar nos meus ouvidos. Começou a melhorar. A voz da menina afinou, o violão afinou, o baterista entrou no ritmo. E quando eu terminei de orar, parecia que era Fernandinho que estava tocando. Sabe por quê? Porque nós temos, a nossa alma, ela é tendenciosa
a avaliar e a avaliar com murmuração, dizendo: eu faria melhor. Eu faria melhor se estivesse ali. Deus não suporta murmuradores. Isso é tão sério, que todos os murmuradores, irmãos, foram morrendo no deserto. Sabe por quê? Porque terra prometida não é lugar para quem murmura. Lugar para quem murmura é deserto. Porque o deserto tem uma finalidade. Ele é pedagógico. Ele tem algo a nos ensinar. Mas o murmurador não aprende. O murmurador tem sempre algo a reclamar. Tem sempre algo a bater de frente. Sabe por quê? Porque murmurador não tem possibilidade de conquista. E Deus fala: olha, os vossos cadáveres vão ficar nesse deserto. E é interessante que a murmuração... Um dia eu ouvi uma irmã pregando, e a mãe disse assim: olha, quando você murmura, é como se a bênção está na tua mão. A bênção está chegando. Aí você murmura. Aí sabe o que faz? Você volta para o final da fila. A bênção retorna. Ou seja, você estava tão perto da terra prometida, mas murmurou. E por causa da murmuração... Irmãos, tem coisa pior do que você andar com alguém que murmura. Sábado eu se perdi lá em Luiz Eduardo. Fiquei 20 minutos rodando no quarteirão e não achava a igreja. Quer ver estresse? É você se perder com alguém murmurador dentro do carro. Você vai pregar, você tem que chegar lá e mandar para o pastor orar e fazer um exorcismo. Tanto capeta que você tem. Por causa da murmuração. E aí a gente começou a rir. Aí daí falava: a gente já passou aqui. KKKK. A pastora dizia: a gente já passou aqui também, que eu vi essa loja aqui. Eu digo: gente, eu sei que a gente já passou, porque eu estou perdido. E a gente começou a rir. E a gente ria. Aí passamos na frente da Bíblia, eu perguntei ao irmão onde era o ponto de referência. Ele me explicou, disse: ah, já sei. Daqui a pouco o pastor está ligando, eu achei. Achei o quê, irmão? Não achei. Mas aí Deus deu direcionamento. Então olha para essa lado e diga assim para ele: quando você murmura, diga assim, quando você murmura, você se distancia da conquista. Amém? Amém ou não amém? E para concluir, eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. Quem achou pode ler bem alto. Tem outra tradução diferente? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos do castelo. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Pastor, o que isso tem a ver com a murmuração? Tudo. Tudo. Porque um coração ofendido é aquele que sempre está entrando na rota da murmuração. A rota da murmuração, ela vai me ofender. E me ofende tanto. Irmãos, as circunstâncias nos ofendem tanto, que é por isso que a gente murmura. E como é que eu faço para vencer a murmuração? Eu só venço a murmuração, irmãos, quando eu aprendo a depender de Deus. Quem depende de Deus não murmura. Diga comigo assim: quem depende de Deus não murmura. Pastor, por que quem depende de Deus não murmura? Porque quem depende de Deus entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quem depende de Deus entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente ora para agora, Deus vai dizendo: olha, é daqui a 1 ano. A gente ora para daqui a 1 mês, Deus está dizendo: olha, é daqui a 2. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Escute, irmãos, Deus tem um propósito no tempo. E o tempo de Deus em nós não é para a gente murmurar. O tempo de Deus em nós é para nos aperfeiçoar, para que a gente se encaixe no propósito. Quando Deus demora, irmãos, aos nossos olhos que Ele demora, não é demora, é preparação. Então, só o tempo foi capaz de matar a murmuração na vida daquele povo. E os que não pararam de murmurar morreram.
Então, Deus está chamando a mim e a você, como igreja de Jesus, para depender dEle. Seja lá o que você estiver prestes a fazer, dependa dEle. Seja lá o que você estiver pensando em empreender, dependa dEle. Busque a orientação dEle, porque quando a gente depende nele, a gente tem o entendimento de que não é demora. Ah, está demorando? Não, pastor. Nós esperamos 8 anos para Débora. Irmão, só quem já passou sabe a angústia de uma mãe esperando por um filho. 8 anos. Ela viu uma mulher grávida, os olhos brilhavam para chorar. Fazia exame, irmão Massal, tudo certo. Me submeti a um exame terrível, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, que eu não tenho. Um tal do espermograma, que aquilo não é de Deus, é coisa de homem mesmo. Fiz esse exame, tudo certo. 8 anos. Essa mulher minha aqui esperando. E a gente trabalhando bonito e nada acontecia. E um dia Deus usou uma irmã do coque na igreja. Disse, é na hora certa. Ainda não chegou a hora, o tempo é meu. O tempo é meu, a hora é minha. E foram 8 anos. Depois de 8 anos veio a Débora. Depois mais 4 anos tentando o Reuel. Ficou um período sem evitar. E aí quando parou de evitar, foi mais 4 anos esperando. Sabe por quê? Porque o tempo é de Deus. Em resumo, sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Quando você entender que o tempo é meu e você depender de mim, não haverá murmuração na sua casa, não haverá murmuração no seu arraial, não haverá murmuração da sua igreja, não haverá murmuração na sua vida, não haverá murmuração porque o tempo é meu. Ah, pastor, está demorando. Ninguém aqui esperou 40 anos. Deus trabalha no tempo certo. Quando eu entendo o tempo de Deus. Se eu murmuro é porque eu não entendi o tempo de Deus. Se eu murmuro é porque eu não entendi ainda que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Quando eu entendo, eu aprendo a depender de Deus, eu não murmuro. E não murmurar, irmãos, significa dizer que é uma luta diária contra a nossa alma, que ela é perversa. Então, eu não sei qual o seu nível de espera. Eu não sei qual o nível de conquista que você sonha. Eu não sei qual o estágio da sua vida que você está. O que eu posso dizer é que Deus tem um tempo certo para agir na sua vida. E Ele vai agir na sua vida. Se você crer, diga amém. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Queria que você pensasse na conquista. Talvez você tenha uma conquista que aos olhos de muitos é impossível. Aleluia, o Senhor é bom. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele vai levar você para um novo nível, uma nova terra. Ele nos muda porque Ele tem algo novo para nós. Deus é imutável. Uma das características de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda, porque tudo que muda ou melhora ou piora. E Deus não tem o que melhorar. Ele não muda, mas nós mudamos constantemente. E Ele quer abençoar alguém e diga Ele assim: Deus quer melhorar você. Aponta para alguém aí. Deus quer melhorar você. Para que Ele possa fazer a mudança do melhoramento em nós, Ele precisa mudar a nossa mente. Ele precisa renovar a nossa mente. Pela palavra, pela presença dEle em nós. Amém?